E esta semana eu quero então falar com vocês a partir do versículo 26. E nós vamos ler agora. Se você está com a Bíblia aberta, leia comigo. Diz assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Versículo 30, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, Pai, pela tua palavra. E lemos, Senhor, e temos certeza que o Senhor quer falar conosco nesta manhã, quer nos ensinar algumas coisas importantes, Pai, para a nossa própria vida, para o nosso viver cristão. Nós abrimos o nosso coração para Ti e pedimos, Espírito Santo, que o Senhor tenha liberdade de trazer a revelação ao coração de cada pessoa neste lugar, Pai. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Sabe, queridos, eu de vez em quando faço uma reflexão da minha vida. Não sei se vocês fazem isto. Eu gosto de olhar, eu me lembro muito do meu passado, né? Da minha, principalmente da minha adolescência, da minha juventude. E eu me lembro que eu sempre fui uma criança bastante tímida, bastante, assim, eu não tinha muitas amizades, porque eu tinha dificuldade de fazer amizade com as pessoas. Eu sempre vivi meio que isolado. Na cidade onde eu nasci, a gente teve o privilégio de morar na beira da praia, né? Era pular o muro da minha casa e eu estava dentro do mar. Eu ia lá para a praia, sozinho ali, pegava aquela areia molhada e começava a desenhar. Aquele lá era o meu mundo. E eu ficava ali a maior parte do tempo sozinho, brincando sozinho, e era feliz assim. Eu me lembro da minha adolescência, que não era muito diferente disso. Eu não tinha muitos amigos, eu tinha poucos amigos. Pela forma de ser, né? Por ser bastante tímido, por ser não ter uma facilidade, né, de fazer amizade como muitas pessoas têm. E eu olho para a minha vida hoje, queridos. Eu vejo de onde eu saí. E eu falo, Senhor, quem sou eu para estar falando da tua palavra? Quem sou eu para estar pregando a tua palavra para outras pessoas e tendo o privilégio de ensinar a tua palavra? Eu olho para a minha vida, queridos, e vejo que eu não era ninguém. E continuo sendo ninguém se o Senhor não estiver do meu lado. Se o Senhor não for a minha inspiração, se o Senhor não for o Deus da minha vida. Mas vejo que a minha vida mudou, porque Deus colocou um chamado no meu coração, apesar da minha inabilidade, apesar da minha falta de qualificação, apesar de tudo que eu era, Deus me chamou. Como Deus chamou cada um de vocês também para alguma coisa. Deus chamou cada um de vocês para ser
alguma coisa importante no seu reino. Às vezes nós ouvimos as pessoas dizerem, não esqueça do seu passado, né? Não esqueça de onde você veio. Isso é importante para a nossa vida. E sabe o que eu vejo aqui, queridos? Que no verso 26, Paulo está pedindo que a gente faça uma reflexão, escrevendo aos irmãos de Corinto, dizendo, olha, faça uma reflexão da sua própria vida. Ele diz, reparai, pois, na vossa vocação. Prestem atenção nas suas vidas, de quem vocês eram, de onde vocês foram tirados, de como vocês agiam antes, daquilo que vocês faziam. Reparai, olhem para as suas vidas e vejam o que Deus fez na sua vida. Vocês são provas vivas de que Deus tem prazer em usar pessoas improváveis aos olhos do mundo. Pessoas desqualificadas aos olhos do mundo. Pessoas não habilitadas aos olhos do mundo. Para fins tremendamente poderosos. E quando a gente olha para essa história, queridos, nós precisamos voltar os nossos olhos ao início da epístola de Paulo, quando ele faz menção àquelas pessoas, que ele diz que elas foram enriquecidas em Cristo Jesus, em toda a palavra e em todo o conhecimento. De maneira que no meio deles havia a manifestação de todo tipo de dom. É o que Paulo escreve aqui a respeito deles. Vocês foram abençoados. Vocês foram tirados do nada. E Deus os usou para serem bênçãos, inclusive, na vida de outras pessoas. Porque ele fala, foram enriquecidos na palavra. Em poder falar às outras pessoas, em poder verbalizar aquilo que eles estavam vivendo por terem se tornado filhos de Deus, por terem entregue as suas vidas ao Senhor Jesus. E em todo o conhecimento, porque eles estavam crescendo no conhecimento de Deus na sua vida. Mas essas mesmas pessoas, queridos, que foram tremendamente usadas por Deus em um momento, quando Paulo escreve esta carta para ele, elas estavam se vangloriando. Eles se separaram em partidos dentro da igreja e se vangloriavam de serem melhores, de serem mais sábios, de serem mais fortes que os outros. Paulo até faz a menção aqui dos grupos que existia dentro da igreja, dizendo, olha, alguns de vocês dizem, eu sou de Paulo. Foi Paulo que me batizou. Foi Paulo que converteu meu coração ao Senhor Jesus. Eu sou dele. Paulo disse na sua carta, ele escreve, olha, dou graças a Deus que foram poucas as pessoas que eu batizei. Nem me lembro quantas foram, eu me lembro de algumas poucas, mas dou graças a Deus, para que vocês não me coloquem no lugar de Deus. Outras diziam, bom, eu sou de Apolo. Sabe quem era Apolo? Apolo era aquele lá de Alexandria, lugar de gente inteligente, lugar dos pensadores, lugar de gente que sabe o que fala. Eu sou de Apolo. Outros diziam, não, eu sou de Cefas, eu sou de Pedro. É o chefe dos apóstolos. É o que tem a caneta na mão. É o que conhece todas as coisas. Foi quem começou a história da igreja quando pregou logo depois da ressurreição de Jesus. Eu sou de Pedro. E outros mais religiosos,
Outros mais espirituais diziam: eu sou de Cristo, não sigo homem algum. Eu sou de Cristo. Como se isso fosse uma grande coisa. Porque eles estavam colocando o coração nas coisas erradas. Isto, queridos, nos faz lembrar, a mim me faz lembrar, que na minha caminhada cristã, na nossa caminhada cristã, nós podemos facilmente cair na mesma armadilha. Que nós podemos cair no mesmo erro de nos vangloriarmos daquilo que temos feito, esquecendo-nos de que é o Senhor que nos capacita e nos dá força e sabedoria. Que é o Senhor que nos chama e nos dá aquilo que nós precisamos, as ferramentas que nós precisamos. Paulo, ele diz para eles: olhem para o seu começo. Relembrem de suas vidas e voltem ao primeiro amor. Relembrem das coisas que realmente os atraiu. Porque o que os atraiu foi o amor de Deus. Através da mensagem da cruz, vocês conheceram o amor de Deus. O amor que fez com que Ele entregasse o seu próprio Filho, para que todos nós pudéssemos ser salvos. Voltem ao primeiro amor. No versículo 26 desse texto que nós lemos aqui, queridos, ele diz assim: visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. É evidente, queridos, que Paulo não está fazendo distinção alguma aqui, a classe social ou cultural das pessoas, e nem poderia fazer. Porque a Bíblia diz que tudo vem do Senhor. A Bíblia diz que é o Senhor que nos dá força para adquirir riquezas. A Bíblia nos mostra claramente que o Senhor quer nos abençoar com prosperidade, inclusive financeiramente. Então Paulo não está fazendo aqui a distinção de classe social ou de cultura, mas ele está dizendo: olha, não muitos de vocês eram sábios de acordo com os padrões do mundo. Não muitos de vocês eram poderosos aos olhos do mundo. Não muitos de vocês nasceram de uma família nobre, nasceram em berço de ouro. Quando a gente olha para a história dos irmãos da igreja de Corinto, nós voltamos lá no livro de Atos, capítulo 18, quando Paulo esteve pregando o evangelho naquela cidade. A maioria dos que se converteram ali pertenciam à classe trabalhadora. Alguns eram até escravos. Nós vemos isto na história. Pessoas comuns, como nos dias de hoje também, queridos. Mas nós vemos também pessoas de influência na sociedade se convertendo, porque a palavra de Deus alcançou aqueles corações. Lá no livro de Atos fala que Crispo era o principal da sinagoga, pessoa importante, influente na sociedade. Os sacerdotes eram vistos como pessoas importantes, eram pessoas diferenciadas, de grande influência no meio do povo, de grande prestígio. Eles eram normalmente de classe elevada, social elevada, de famílias importantes na sociedade, que podiam pagar para que os seus filhos tivessem uma boa educação, bons estudos, uma boa cultura. E geralmente consideravam a si mesmos superiores aos outros, pelo fato de eles serem instruídos, principalmente nas Escrituras. E para o povo judeu, aquele que conhecia as Escrituras, na verdade, tinha o poder. E nós vemos isso claramente porque os próprios sacerdotes usaram este poder que eles tinham do conhecimento da palavra para impingir sobre a vida dos judeus, dos hebreus, coisas que nem na palavra estavam. Porque a palavra deles passou a ser verdade também.
Outro que se converteu também, que Paulo menciona, foi Sóstenes, que também era sacerdote, principal da sinagoga ali na cidade de Corinto também. Sóstenes deve ter sido provavelmente se tornado o principal da sinagoga, depois que Cristo se converteu e largou o judaísmo e se converteu ao evangelho. No livro de Coríntios, capítulo 1, versículo 11, Paulo fala dos da casa de Cloe. Ele dá a impressão aqui de se tratar de uma grande família, de uma família proeminente, provavelmente rica. As pessoas que eram chamadas pelo nome, normalmente eram pessoas que tinham algum destaque na sociedade. Esta, querida, era também uma casa de pessoas convertidas, de pessoas que faziam parte da membresia da igreja de Corinto. E que o que Paulo fala aqui, o que Paulo nos mostra aqui, é que mesmo essas pessoas eram tidas pelos padrões do mundo como pessoas insanas, loucas por acreditarem no evangelho que Paulo pregava. Tinham perdido seu juízo. Onde já se viu? Como aquela senhora, onde já se viu? Agora são parte da seita da Bíblia. Onde já se viu? O mundo está perdido. No verso 27, Paulo diz assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo, e escolheu as coisas fracas do mundo, para envergonhar as fortes. Ele está dizendo aqui que essas pessoas eram fracas, ou que eram desprezíveis diante de Deus? Não, queridos. Ele está dizendo aqui que essas coisas loucas eram loucas aos olhos do mundo. Que essas pessoas eram fracas aos olhos do mundo. Porque as pessoas olham para o evangelho, ou olham para o crente como se o crente fosse nada. Aos olhos do mundo nós somos nada. Jesus escolheu Pedro, um pescador que mal sabia falar. E pelo que a gente vê da história dele, a gente pode até deduzir que ele deveria ser uma pessoa bastante rude ou bastante bruta na sua maneira de falar. Que falava na cara das pessoas aquilo que ele achava que devia falar e não estava nem aí para o que aquilo poderia provocar ou fazer na vida das pessoas. Ele era impulsivo, falava. Jesus escolheu Pedro. Jesus escolheu Mateus, um publicano, um cobrador de impostos, que era muito mal visto pela sociedade. Uma pessoa desprezível, onde já se viu um judeu se colocar à disposição do governo de Roma para cobrar impostos dos seus irmãos. Eles já achavam um absurdo estarem debaixo do domínio do reinado de Roma e ter alguém da sua própria gente servindo aos propósitos do governo de Roma, do Império de Roma. Aquilo era uma coisa desprezível. Não eram bem vistos. Os cobradores de impostos não eram bem vistos pela sociedade judaica. Ele escolheu André, escolheu João, escolheu Tiago, que também deviam ser, a Bíblia não deixa isso claro, mas deviam ser pescadores também. Jesus escolheu pessoas comuns, como eu e como você, para fazer coisas sobrenaturais. Paulo está dizendo aqui para aqueles irmãos: olhem para o seu passado. Está dizendo para nós: olhem para a sua vida. Talvez você possa parecer para o mundo um nada. Talvez as pessoas lá fora julguem você como sendo um nada. Mas Deus escolheu você para estar onde você está.
Deus escolheu você com propósitos para ser um instrumento de bênção no reino dele. Deus escolheu a mim e a você para sermos pregadores da sua palavra. Deus escolheu eu e você para estarmos levando com a nossa própria vida o ensino da palavra de Deus. Os loucos, os desprezados, os fracos aos olhos do mundo, foram estes que Deus escolheu. A visão que as pessoas têm da comunidade cristã é de que nós somos um bando de incultos, de tolos, de loucos, fracos. Para eles, somente idiotas compram essa ideia de salvação através de Jesus morrendo na cruz. Porque para eles não faz sentido algum. Mas é essas pessoas que Deus ama e quer salvar, queridos. São essas pessoas que Deus ama e quer trazer para o seu reino. Paulo, em outro lugar, ele dizia: olha, não esqueçam que vocês outrora eram lá do mundo também, e Deus os resgatou das trevas e os trouxe para a sua maravilhosa luz. Nós também, muitas vezes, fizemos parte desta geração, ou deste povo que estava em trevas, e fomos chamados para ser santos, e fomos chamados para sermos pessoas diferentes, e fomos chamados para sermos a luz no meio das trevas. Aqueles crentes da igreja de Corinto diante da sociedade, eles não eram nada, não eram ninguém. Era assim que a sociedade de Corinto via os crentes daquela igreja. Ao longo do ministério, da pregação, do ensino da palavra que Paulo fez lá nos 18 meses que esteve na cidade de Corinto, muitos novos convertidos vieram para a igreja, tinham deixado o paganismo, mas estavam tendo dificuldades de abandonar suas práticas antigas. Às vezes é normal, queridos. A pessoa vem para a igreja, ela começa a aprender princípios da palavra de Deus, e muitas vezes vai ter dificuldades para abandonar as suas práticas antigas, que viraram hábitos na sua vida. Paulo, ele dizia que lá na igreja de Corinto estava visivelmente tendo este problema. Mas o maior problema, o maior entrave nessa situação é que essas pessoas que deveriam ter naqueles que já estavam convertidos há mais tempo, naqueles que tinham aprendido a palavra de Deus, naqueles que já tinham sido usados por Deus como instrumentos de bênção, que tinham sido abençoados, que tinham recebido dons, que tinham recebido conhecimento. Esses novos convertidos, ao invés de serem influenciados por essas pessoas, estavam, na verdade, influenciando essas pessoas. Porque foi só Paulo se afastar da igreja de Corinto, quando ele foi para a igreja de Éfeso, cidade de Éfeso, para pregar o evangelho lá também, ele descobre que as pessoas ali estavam fugindo, criando grupos dentro da igreja, criando divisão dentro da igreja, criando grupos, o meu grupo, o seu grupo, o grupo dele, o grupo do outro. Estavam criando divisão dentro da igreja. Jesus disse uma vez para os discípulos uma coisa importante. Ele disse assim: olha, uma casa dividida contra si mesma, ela não vai prosperar. Quando nós olhamos para essa história, nós vemos que o apóstolo Paulo chama
atenção para o fato, queridos, de que nós podemos estar na mesma situação dos crentes de Corinto, se nós não estivermos com o nosso coração firme em Deus. Para nós sairmos ou perdermos o nosso rumo, basta que a gente se afaste. Basta que a gente deixe de ouvir a palavra de Deus. Qual era a recomendação que Deus deu a Josué? Ele disse a Josué, lá capítulo 1, versículo 8 do livro de Josué, olha, medita nesta palavra dia e noite, para que você faça tudo quanto nela está escrito, e assim você veja a prosperidade do Senhor na tua vida, Deus abençoando você em cada caminho. Aquelas pessoas estavam visivelmente se afastando de Deus e da sua palavra. Estavam sendo influenciadas pelas coisas do mundo, estavam sendo influenciadas pelas pessoas que vinham de fora, com os seus conceitos mundanos, que deveriam ser transformados, mas estavam, na verdade, transformando os crentes dentro da igreja. E às vezes nós podemos incorrer, queridos, nas armadilhas, armadilha do poder, armadilha da sabedoria terrena, na armadilha de querermos estar ou ser vistos pela sociedade como alguém bonitinho, alguém que se encaixa nos padrões, que pode estar no meio deles, alguém que pode fazer parte do grupo. Essas armadilhas estão presentes na nossa vida. Eu acho que eu já contei aqui para vocês que quando eu estava finalizando, o pessoal lá da faculdade, né, quando eu estava finalizando minha faculdade de Direito, o pessoal da faculdade sempre me chamava, né, para estar com eles, né, nos bares. Eles saíam da faculdade, iam para os bares. Eu falava para eles, eu não vou, porque sem a minha esposa eu não gosto de sair, né? Mas uma hora eu vou com vocês, uma hora eu vou. E aí no finalzinho do ano, a gente não teve oportunidade de estar juntos, mas no finalzinho do ano eles me chamaram, eu falei, tá bom, então vamos. E aí fomos num barzinho perto da faculdade, uma mesa gigante, né? Todo mundo sentado ali, a mesa cheia de cerveja, e na minha mesa o famoso copo de limonada. Limonada. E as pessoas olhavam para aquilo e falavam, você não vai beber? Eu falei, não, eu nem gosto de cerveja é muito ruim. Estou aqui com a minha limonadinha. Mas estava ali, e eles já sabiam quem eu era. Eles já me conheciam, porque ao longo dos 5 anos que estudamos juntos, eles foram descobrindo, não porque eu falei para eles, mas porque eles viram na minha vida alguém diferente. Muitas vezes nós incorremos no erro, queridos, de querer fazer parte dos grupos e nos adequamos àquilo que muitas vezes não agrada a Deus. Paulo nos desafia aqui a escolhermos entre viver uma vida cristã plena e verdadeira ou viver de acordo com os preceitos do mundo. Tiago, quando ele escreve lá no capítulo 4, versículo 4, ele diz para a gente, olha, a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Nós não podemos viver, não conseguimos viver para Deus se o nosso coração ainda está enraizado nas práticas mundanas. Se nós não abandonarmos isto, se nós não tivermos consciência de que nós fomos chamados para uma nova vida, para um novo nascimento, para um novo tempo na nossa vida, para aquilo que Deus quer realizar. Nós precisamos nos conscientizar, porque a palavra é a palavra que transforma, mas nós precisamos dar ouvidos a ela e entender que a palavra de Deus transforma na medida em que eu tomar uma posição em relação a ela. Porque ela sozinha não vai fazer nada na sua vida se você não quiser, querido.
A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é transformadora, né? Quando conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas precisa da nossa ação, precisa da nossa disposição de querer fazer a vontade de Deus. Esse mesmo princípio nós vemos lá no Velho Testamento, no livro de 1 Reis, capítulo 18, 21, quando Elias está ali num momento crucial, sendo desafiado por pessoas pagãs, por deuses, por pessoas que adoravam diversos deuses. E ele então chama a atenção à multidão que estava com ele, dos irmãos dele, dizendo, olha, então Elias chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Porque o povo naquela época, apesar de ter o seu Deus, estavam adorando os outros deuses também, e achavam que isto era normal. Foram influenciados pela cultura pagã que existia na terra de Canaã, que deveria ter sido extirpada de lá, mas eles desobedeceram a Deus, se misturaram com eles. E ao invés de serem influências, foram influenciados. Ele diz, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando vocês vão servir a dois senhores? Se o Senhor é Deus, serviu. Se é Baal, serviu. Mas escolha um. Não dá para servir os dois. Não dá para ter dois senhores na sua vida. Paulo escreve então para os irmãos de Corinto, reparai, pois na vossa vocação, considerai o seu chamado, ele está dizendo aqui, considerai o seu passado, considerai aquilo que Deus fez na sua vida, considerai aquilo que com amor Deus fez na sua vida. Ele transformou você, Ele colocou novos princípios no teu coração, Ele colocou uma nova palavra de vida, palavra de transformação. Este chamado, queridos, é para mim e para você. Porque nós precisamos fazer de tempos em tempos uma reflexão na nossa vida. Você é filho de Deus, chamado por Deus para ser santo, chamado por Deus para resplandecer a glória de Deus neste lugar. Nós somos crentes em Cristo Jesus, não por causa de palavra de sabedoria humana, ou por causa de discursos eloquentes a respeito de Jesus, mas somos crentes em Cristo Jesus por causa do amor de Deus que nos alcançou e da palavra de Deus que nos trouxe vida. Amém, queridos? Esta é a mensagem que Paulo traz neste texto aqui. No versículo 30 ele termina dizendo assim, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Amém, queridos? Aquele que se glorie, glorie naquilo que Deus tem feito na sua vida. Aquele que se glorie, saiba que o Senhor é o Senhor que tem realizado grandes obras, grandes coisas, grandes feitos na sua vida. Fique de pé, queridos. O Senhor é que tem feito. O Senhor é que tem realizado. O Senhor tem muito mais a fazer. Ele nos chama a fazer uma reflexão. Ele nos convida a fazer uma reflexão. Ele nos convida a considerar o nosso chamado. Relembrar de como Deus, com tanto amor, nos resgatou e nos trouxe para a sua maravilhosa luz.